Cara, deixa eu te perguntar uma coisa. Os Simpsons preveem o futuro? Olha, essa é uma pauta legal. Essa a gente tava falando de pauta recorrente, né? Sim. Que eu lembro de teoria da conspiração, eu remeto aos Simpsons. Sempre aparece, né? Tem uma... Na verdade, eles não previram nada. Mas é aquele tipo de previsão que a gente só vê depois que ela acontece, né? Sim. É bem interessante, né? Tem muitos videntes que acontece isso. Ele só... depois que acontece, que ele fala que previu. Os Simpsons, por exemplo, tem uma imagem muito icônica que mostra o Trump no dia que ele estava se candidatando, né? Falando lá, oficializando a candidatura dele, né? Essa imagem é real, mas ela não faz parte do desenho dos Simpsons. Ela é feita, assim, entre uma temporada e outra, os produtores ficam fazendo videozinhos curtinhos dos Simpsons e colocando no YouTube, com acontecimentos daquele momento. E aí aconteceu do Trump aparecer lá, subindo a escada rolante, né, com o Homer na frente. Sim. Eles fizeram o desenho com o Homer na frente ali e postaram naquela mesma semana. Então dá a impressão que eles tiveram, que eles previram, né? Era um especial, um episódio especial sobre o que estava acontecendo no momento. Não fazia parte da trilogia lá. Mas calhou de ser uma cena parecida com o que aconteceu depois. Não, eles copiaram a cena. Eles copiaram a cena mesmo, porque eles viram acontecendo e aí publicaram. Mas aí espalharam... É que foi quase ao mesmo tempo. Isso. Entendeu? Foi assim, dias seguintes, dias depois. Mas aí espalharam na internet que era uma cena antiga que pegaram e tal. Do desenho. Tem um outro caso também, que é o Homer, que ele teria previsto a fórmula do bóson de Higgs. Uma coisa bem específica, né? O Homer, acho que num episódio, ele ficou super inteligente e ele fez um cálculo lá que é exatamente a fórmula de Higgs. E isso anos antes das pessoas de provarem a existência do bóson de Higgs, que é uma subpartícula do átomo, uma coisa assim. Uhum. Só que ele não previu isso. Na verdade, alguns dos roteiristas dos Simpsons são matemáticos formados, são físicos formados. E um deles sabia já essa fórmula. Ele entrou em contato com um amigo dele de uma universidade e falou assim, vamos desenhar aqui a fórmula de Higgs? E ele desenhou, porque a fórmula já era conhecida, né? Só não se conhecia ainda, não tinham comprovado ainda isso, né? Então ele não previu nada. E tem outros casos também que, na verdade, foram só coincidências, né? Esses dias eu publiquei lá no E-Farsas uma foto mostrando os Simpsons na frente do Capitólio e aquele sujeito lá com chifre que apareceu lá, que ficou bastante conhecido. Sim, que invadiu lá. E aquele zelador, o Willy, vestido com a roupa dele e tal, como se o Simpsons tivesse previsto mesmo. Mas não era, eles pegaram pedaços de várias cenas do Simpsons, fizeram uma colagem e colocaram uma roupinha na frente do Willy. O Willy tá sem camisa, assim. E aí eu publiquei lá no site os pedacinhos originais. Muito legal. E expliquei. Cara, eu fico impressionada com a produção que rola nos Estados Unidos. Eu tava lendo uma vez sobre a produção do South Park e eles têm, tipo, 20 roteiristas numa sala e é frenético e a coisa é assim, tipo, vai ao ar na quinta. Na quarta-feira, meia-noite, eles ainda estão escrevendo piada. Olha só. E a galera fica enlouquecida porque, assim, cara, isso aconteceu ontem. E os caras já colocam no ar. E os caras já botam... Então, assim, eles vão... eles viram à noite, aquelas últimas horas antes do desenho ser publicado, loucura, só que eles botam até, sabe, se a gente estivesse vivendo no momento de hoje, assim, e fosse rolar, era tipo a última coisa que aconteceu na festa do BBB, às 3 da manhã... com a galera bêbada. No dia seguinte, o desenho ia entrar às 10 da manhã e ia estar a cena lá, eles fazendo uma piada sobre aquilo. Ritmo frenético. Isso eu acho muito incrível, porque lá eles valorizam demais o trabalho do roteiro, cara. Sim, demais. Sim. O Simpsons tem um levantamento mais antigo, eu não sei agora, mas antigamente, há uns tempos atrás, foi divulgado que cada episódio custava $1 milhão, né? $1 milhão. Dólares, hein? Dólares, que custa agora... Vai dar uns 450 milhões de reais. Isso, mais ou menos, por episódio. E tá aí na 30ª temporada, 30ª não sei quantos. E eles dão valor não só pro roteirista, mas também pros dubladores, né? Como quando algum dublador morre, eles tiram do desenho, né? Acontece isso, né? Eles dão bastante valor também para toda a equipe, né? Isso é bem legal. E o Homer acabou crescendo, não era a intenção, né? Ser o principal e acabou crescendo. Tem uma outra história, né, cara? O cara é demais, né? Cara, aquela frase dele, a culpa é minha e eu coloco em quem eu quiser. Essa frase, né? É maravilhosa. É tipo muito assim, bom. Cara, a culpa é minha. Eu ponho em quem eu ponho em quem eu quiser. Isso é muito maravilhoso. Muito eu gosto da Lisa, porque ela dá a quebra.
ela fala coisas inteligentes e sarcásticas ao mesmo tempo, que não tem na família alguém fazendo isso. A não ser a Maggie, que Fica quietinha, né? fala mais que o próprio pai. Legal. Tem um episódio que ela fala assim pro Homer, né? Você vai virar professor? Você vai usar um sistema mais... não sei o quê, começou a falar, né, com sistemas mais avançados de cálculos, ou você vai usar aquela... Aí ele falou assim, papai vai ser professor. Tipo, não respondeu a pergunta. Tem um episódio dizendo que quando a Lisa vai pro futuro e ela vira presidente, né? E aí eles brincam, falam assim, depois que o Trump saiu, você virou presidente, pegou esse país quebrado e tal. E as pessoas falam que isso é uma previsão, né? Até pode ser. Falaram esses dias, inclusive, não é que ia ser uma previsão. Até pode ser, mas é que assim, o Trump, ele estava em ascensão na mídia naquela época que o programa foi feito, que aquele episódio foi feito, e as pessoas brincavam muito com o absurdo que seria o Trump ser eleito, né? Então eles brincavam muito com isso. E usaram essa piada, inclusive, lá, porque o Trump, ele nunca foi uma pessoa boa para negócios e nem ele não conseguia administrar nem as coisas dele, ele conseguia. Então ele já era piada lá nos Estados Unidos por isso, né? Tanto é que quando ele ganhou foi uma surpresa até para ele. Até o Trump ficou, a mulher dele olhava para ele assim e falava, ele falava assim, ele não acreditava que ele tinha sido. Tem uma história dos Simpsons que me emociona muito e eu tenho referência pessoal, que é aquela história que o Homer volta a trabalhar, ele pede o emprego dele de volta, porque ele tinha largado o emprego e xingou o Sr. Burns, foi embora e tal, não sei o quê. E aí a bebê nasce. A Maggie. A Maggie nasce, e aí ele vai pedir o emprego de volta, porque, enfim, ele precisa trabalhar. E aí o cara aceita ele de volta na base da humilhação profunda e bota um cartaz na frente da mesa dele, tipo, aquela cara dele, né? Bota um cartaz na frente da mesa dele que tá escrito Don't forget, you're here forever, que é tipo... Você vai trabalhar aqui pra sempre. Esquece, você tá preso aqui e tal, e bota esse cartaz na frente da mesa dele. Aí ele mostra a cena, ele lá, depressivão, e aí um dia o Bart e a Lisa estão vendo os álbuns de criança e eles percebem que a foto da Maggie sumiu. E aí eles falam assim, onde tá? Né? Onde estão as fotos da Maggie? Daí ele fala assim, tá onde eu mais preciso. E aí corta a cena e todas as fotos da Maggie estão recortadinhas de um jeito que o Don't Forget tá tampadas as letras de forma que tá escrito Do it for her. Que legal. Ai, Então ele deixa as fotinhos dela tampando as letras, montando uma outra frase, e aí é tipo, tá onde eu mais preciso, porque, né, ele Tem olhava alguns e legal, tirava né? força pra aquele trabalho merda. Seu olhinho tá lacrimejando. Porque eu tenho isso de verdade. Eu tenho foto da minha filha nas coisas, tipo assim, eu odeio coisa burocrática. Fazer roteiro me tira do sério. Toda parte, sabe? Tem que abrir pra fazer a nota fiscal. Odeio. Então, toda vez que eu abro o notebook, é a fotinho dela lá. Aí eu penso... que legal. Do it for her. Faça. Sabe? Ai, Legal. linda. Porque é muito forte isso, né? Legal, legal. O Homer tem uma piada legal também quando ele... Eu não sei se é a Lisa que ia nascer ou se era o Bart. E aí ele fala assim, ele pega na barriga da Marge e fala assim, quando você nascer, a primeira pessoa que você vai ver é um cara com um bom emprego. Aí as irmãs falam assim, o médico. Porque o pai não é. O pai não é. É muito bom. Cara, os Simpsons é E ela sensacional. sacaneia muito eles. E aí criou, né, esse ar, né, de que eles preveem o futuro, mas não é. Eles fizeram 30 e poucos temporadas. Isso. Dá mais ou menos 700 episódios, alguma coisa assim. Se a gente colocar... Eu fiz um vídeo com cálculo disso, eu calculei. Se eles fizessem 3 previsões por vídeo, ia dar 1.300 e poucas previsões. E dessas previsões, eles acertarem uma ou duas só, é muito pouco, né? É, muito Sim. pouco. Mas Mas é aquela é muita sorte também. Uma hora eles vão acabar Uma hora acertando, eles vão né? acertar. É. É o que a gente falou, que a gente tem aquele viés, né? A gente só vai onde Sim, dá certo. sim. E esquece todo o resto, né? Exatamente. Porque o que você falou, pode acontecer 1 milhão de coisas. Eles podem ter inventado blá 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 galáxico dos infernos. Se nunca acontecer, não foi uma previsão. Se acontecer, foi uma previsão. Eles fizeram uma história de um aparelho que traduzia o choro da criança, alguma coisa assim. E depois fizeram mesmo, mas vai saber, né? Se alguém se inspirou vendo o desenho ou se isso ia acontecer mesmo. Se né? já tinha uma informação prévia, uma... Pois é. Ai,
Sempre te É perguntam, duro. né? Se os Simpsons preveem o futuro. Imagino É. que sim. É. Que teve um negócio também da bomba lá no Líbano. Isso daí também eles fizeram assim, eles pegaram trechos de vários episódios, juntaram tudo, como se tivesse acontecido a explosão, e ficou parecida mesmo com a do Líbano lá, né? Com os aquele, fogos de artifício, que não é? foi um galpão lá, né, que tava Do Porto, né? Isso, explodiu, foi uma explosão muito grande lá e tal. Aliás, inclusive, o presidente falou que ia mandar uns arroz lá, até hoje não mandou não, viu, gente? Tá faltando Deixa eu levar. ver com eu meu pai. vi isso. Vê com seu pai aí, se já Pai. chegou lá. Eu vi isso. E aí eles pegaram pedaços de vários episódios, de 3 ou 4 episódios, e juntaram Falando tudo que num previram só pra dar a também. impressão que eles previram, mas não é não, são montagens. Fizeram esses dias também dizendo que o Homer tinha esquecido de votar, e por isso aconteceu toda aquela catástrofe que aconteceu lá nos Estados Unidos, que o pessoal invadiu o Capitólio e tudo, não sei o quê. Só que no seriado do Simpsons, vem aquele robô do Robocop atirar neles, tem umas coisas... É que tem umas coisas absurdas, né, também. então, também aí- não pode ser tudo... Se algum dia isso acontecer, o pessoal vai falar, tá vendo? né? Previram, E tal. vão criar um Robocop. Acho que a gente que acaba criando o que a gente vê nos Simpsons. Acho que sim, acho que a gente se inspira, né?